Oi, gente, tudo bem? Turminha do nono ano, como é que vocês estão? Eu tô aqui, né? A gente está se esforçando bastante para continuar os conteúdos. E eu vou falar com vocês hoje para relembrar o que vocês já viram com o professor Pedro e também do que a gente conversou um pouquinho na primeira e única aula que nós tivemos presencial, né? Que é sobre globalização, blocos econômicos e organizações internacionais. Aqui a gente tem uma imagem representando a globalização, são diversos países com bandeiras de empresas multinacionais. O que são essas multinacionais? A gente vai descobrir. A globalização ou a mundialização é um processo que ele ficou mais forte depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tem como principal característica o aprofundamento das relações internacionais. Antes as pessoas não conseguiam se comunicar com a rapidez que a gente tem hoje, né? Olha isso, eu estou dando uma aula para vocês através da internet, coisas que não era possível antes dos grandes avanços tecnológicos que nós tivemos. Daí vieram novas formas de organização econômica, aproximação de mercados entre o mundo, mas nem sempre foi assim, né? Ela começou com as grandes navegações. A conexão entre os países fez com que essas relações fossem mais estreitadas e a gente tenha um mundo configurado como nós temos hoje, em questão de comércio, de economia, política, enfim, nos mais diversos aspectos. Então, aumentou a concorrência internacional de comércio. Produtos são produzidos aqui e são mandados lá para a China, e a China manda produtos para o Brasil e para o mundo inteiro, e o comércio circula de forma muito mais livre, muito mais rápida. Nós conseguimos comprar coisas pela internet. Então, também existe uma impessoalidade nas relações de trabalho, né? De novo, olha só como nós estamos aqui nos comunicando. Graças à globalização, mas também por causa dela. A grande atuação das transnacionais ou multinacionais, né? Como eu falei para vocês, as multinacionais, elas são empresas que têm sede em um país, mas elas pegam parte da produção e terceirizam, ou seja, um produto que é produzido aqui numa indústria brasileira, ele tem matéria-prima que vem dos mais diversos lugares do mundo. E o dono dessa empresa que está aqui no Brasil, às vezes ele é dos Estados Unidos, e ele vai levar esse produto para vários outros lugares. Com o desenvolvimento de tecnologias, a gente se questiona acerca do acesso, né, a elas. Não é todo mundo que tem acesso às tecnologias. Por exemplo, nós estamos aqui estudando, vocês têm essa conexão à internet, eu também tenho, mas eu conheço crianças que estudam em uma escola pública, que dependem de projetos sociais, de organizações não governamentais, que elas não estão conseguindo ter aulas, porque elas simplesmente só têm acesso à internet através do pacote de dados do celular, e às vezes nem isso, muitas nem têm celular. Então, é bom nós reconhecermos nosso privilégio, né, de estar podendo continuar a educação de vocês dessa forma, à distância. Aqui a gente está vendo uma charge onde uma pessoa que representa o tio Sam, né, nos Estados Unidos, com pessoas aqui da América Central, América Latina, limpando os pés dele, e ele está lá sentado no seu berço dizendo como é bom viver em um mundo globalizado. Sim, é bom para algumas pessoas, para outras nem tanto, porque a divisão do trabalho também ocorre de forma desigual. Pessoas que têm mais acesso à informação, elas ocupam cargos mais privilegiados, cargos que não existem tanto trabalho braçal, porque elas têm essa carga intelectual que não é acessível a todos, como eu falei para vocês, né? A educação, ela é disposta nas mais diversas camadas da sociedade de forma desigual. Não é todo mundo que tem acesso a uma escola, por exemplo, a uma educação de qualidade. As pessoas ficam com os trabalhos mais subalternos, mais braçais, e isso é injusto de certa forma, porque elas não conseguem tanto dinheiro e a qualidade de vida delas é bastante reduzida. E nós temos também a tendência à padronização cultural. O que acontece? Por exemplo, nós consumimos muitos filmes da indústria americana, né? A indústria cinematográfica norte-americana. O Oscar é um exemplo disso. Recentemente nós tivemos uma grande vitória que um filme coreano conseguiu ganhar o prêmio máximo do Oscar, coisa que nunca tinha acontecido. E isso é exemplo de como os primeiros desenvolvedores desse tipo de tecnologia, desse tipo de modo de vida, eles têm um monopólio delas, entende?
Por exemplo, a gente cresce na sessão da tarde vendo filmes que são produzidos lá. Agora que o cinema brasileiro está se desenvolvendo mais, nós temos como copiar o estilo de vida de pessoas aqui que é influenciado pelo estilo de vida norte-americano, nós consumimos séries. Então, existe essa padronização cultural. O que é? Porque como você cresce com aquilo, você vê aquilo como normal. E como os produtos de lá estão chegando aqui, como todos no mundo assim que tem acesso à internet, tem acesso a conteúdo cultural, tem acesso tem poder de compra, né? Elas vão comprar aquelas coisas que estão passando na mídia, que é produzida pelas grandes empresas cinematográficas, e a cultura também vende. Então, por exemplo, nós temos o Sana, que é o festival de anime que tem aqui, né, de cultura oriental, e o mundo todo tem acesso a isso. Então, são vários exemplos que eu estou colocando para vocês entenderem. Esse mundo que nós vivemos hoje, de rápida informação correndo de um lugar para o outro do mundo, não é o mundo que nossos pais viveram, por exemplo, que os nossos avós viveram. E a globalização ela teve várias fases, como eu falei para vocês. Ela começou lá em 1500 com as grandes navegações, o transporte de pessoas, coisas e informações. E hoje em dia nós temos essa coisa que é muito rápida, todo mundo está conectado. E a gente começou a rever os nossos conceitos de tempo e de espaço. Por exemplo, em 1500 a 1840, mais ou menos, a gente tinha uma velocidade de carruagens e barcos à vela, que era mais ou menos 16 km por hora. Ou seja, demorava muito, né? O volume de coisas que era transportado não era tão grande, dependia-se de cartas, de transportes a navio, que eram devagar, não tinha transporte aéreo. Então, a partir de 1850 até 1930, a gente teve a instauração de máquinas a vapor, né? De trens, de maquinário a vapor. E a velocidade disso era mais ou menos de 57 km por hora. Veja só, vocês andam no carro que, em média, fica a 60 km por hora. E são vários carros, nós temos acesso a eles para nos locomover. Então, vê como era diferente? A velocidade das coisas, né? Como as coisas ocorriam. Você não podia ir exercer suas atividades em um lugar muito longe da sua casa, porque era difícil ir e voltar. E muitas vezes você demorava dias para isso. Aqui, nos anos de 1950, a partir de, temos os primeiros jatos de passageiro, que aí sim, eles funcionam de 480 a 640 km por hora. E aí a gente tem um mundo como nós estamos acostumados, né? Viagem de avião, de carro. E depois, nos anos 60, os jatos de passageiro atingiram velocidades maiores ainda, de 800 a 1.100 km por hora. Então as viagens são mais curtas. Se você tiver acesso a passagem de avião, se você puder comprá-las, você consegue estar em São Paulo em média em 3 horas, entendeu? E de ônibus, se você não tiver, é uma questão de 3 dias. Mas existe essa logística. E aqui a gente tem também a questão do abismo tecnológico que eu estava falando para vocês, né? Aqui tem um menininho vendo um rapaz mais velho, um adulto, escrevendo uma máquina de escrever. Vocês já devem ter visto, né? Essas são bem antigas, você vai digitando, o papel vai passando aqui e vai saindo na hora. O menino, cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. Nós estamos acostumados a digitar no computador e depois mandar para a impressora. Lá era instantâneo, era mais lento, era mais manual, mas acontecia também. E provavelmente os pais, vocês ou os avós das pessoas mais velhas que vocês convivem, não tem tanta intimidade com a tecnologia quanto vocês que já nasceram na era da informação, né? Vocês já são acostumados a mexer em celular, mexer em computador desde cedo, vocês entendem como eles funcionam e a gente tem um abismo tecnológico em decorrência disso. Mas também existem os regionalismos. Lembra que eu falei para vocês da cultura, como ela é importante? De como as pessoas estão tendo acesso a culturas parecidas, ao ato de ir para o cinema, de ir para o shopping center, que formam um modo de vestir, um modo de viver, um modo de se locomover diferente. E existem os regionalismos, né? São comunidades indígenas, quilombolas, que são o quê? Vocês lembram dos quilombos?
quando as pessoas escravizadas, elas fugiam de seus senhores, elas iam se esconder no interior e elas formavam uma comunidade ali, mais parecida com o que elas viviam, eram acostumadas antes da escravidão. Então, essas comunidades, elas não sumiram completamente, nós ainda temos resquícios dela no país e no mundo. Então, eles têm um modo de vida diferente também. Povos ribeirinhos e caiçaras, né? Pessoas que vivem em casas de pau a pique na beira do rio, que têm um modo de vivem bem na beira do rio, vivem de pesca, elas têm um modo de vida bem diferente, têm cultura diferente. Assim como os estados, né? A gente sabe que a região Nordeste forma uma unidade cultural, mas ainda assim, entre os estados nós temos diferenças. Os costumes de uma pessoa do Maranhão, da Bahia, não são os mesmos que os nossos. E é importante a gente atentar para esse tipo de minúcia, para esse tipo de regionalismo. E também temos os componentes tradicionais, as pessoas que trabalham no campo. Provavelmente onde vocês têm um avô que trabalhava no campo, que ainda mora no campo, ou bisavô, entende? Vocês sabem de histórias de pessoas que moram no interior e que vivem de plantar, que vivem das coisas que produzem no quintal, com uma pequena relação com a cidade. Então, a globalização, ela não atinge todos de forma igual. Ela não atinge todos de forma igual e preserva essas pequenas diferenças. Aqui, né, como eu falei para vocês, colonização europeia que chegou aqui no Brasil, a primeira fase da globalização, usavam com bússolas que permitiam que as pessoas navegassem no mar, as cartas portulanas que eram mapas, os princípios da cartografia, né? Avanços posteriores, aí as máquinas a vapor, o telégrafo, como eu falei para vocês antes. E aqui um detalhe maior para vocês terem noção do que são as multinacionais, as transnacionais. Uma empresa, por exemplo, a Nestlé, ela produz chocolate, que é o que nós estamos mais acostumados a associar a ela. Mas ela também produz ela é dona de todas essas empresas aqui, ó. Também produz produtos de pele, a L'Oréal é da Nestlé. Aí temos a Coca-Cola, que também produz uma gama de coisas entre salgadinhos. Temos a Kellogg's também, que não produz só cereal. Então elas são empresas que são donas de todas essas marcas que nós vemos no supermercado e não costumamos associar. As transnacionais, elas estão presentes em mais de um país. Elas buscam a maximização dos lucros. Elas vão colocar as fábricas delas nos locais que tem mão de obra barata. Ou seja, que tem pessoas que não são tão especializadas que vão conseguir operar aquele maquinário e depois elas vão pegar esse produto e distribuir de forma mundial. Então, buscam mercados abertos com mão de obra barata, matéria-prima abundante, ou seja, aqui o Brasil nós temos diversas indústrias que têm sua sede em outros países. Porque nós temos muita matéria-prima e incentivos fiscais, ou seja, o governo ele quer que as pessoas tenham emprego, porque o desemprego é muito pior do que a fome, né? Em um mundo globalizado. Então, os governos, eles estabelecem incentivos fiscais. O que é isso? Deduz o imposto, doa um terreno, não faz com que a empresa que vai instalar sua fábrica ali não pague conta de energia durante um certo período de tempo. E aí são acordos, são os incentivos fiscais. E a grande influência na política local e mundial. Os maiores capitais econômicos atualmente não são de países, são de empresas. Muitas empresas, daquelas que eu mostrei para vocês, são mais ricas do que um país inteiro. E por isso elas têm muita influência sobre a política mundial. E aqui vamos falar brevemente sobre os blocos econômicos e as organizações internacionais, né? Porque vocês já viram, eu vi que vocês fizeram uma provinha sobre isso. É só para manter a mente refrescada. Os blocos econômicos, eles são a formação de mercados regionais entre países. E esses mercados regionais possuem regras e acordos que vão desde os níveis mais básicos, que é a isenção de taxas, até a livre circulação de pessoas, ou seja, uma pessoa que faz parte de um bloco econômico com um certo nível de desenvolvimento pode morar em outros países sem precisar passar por muita burocracia, isenção de taxas tributárias. E o principal ponto é a livre circulação de mercadorias. Então, não tem tanto imposto cobrado por importações para eu mandar coisa de um país para o outro que estão no bloco econômico, entende?
E nós temos vários tipos de bloco econômico. Nós temos a zona de preferência tributária, a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica monetária e monetária. Na zona de preferência tributária, as vantagens de fazer parte de um bloco econômico são bem básicas. Se refere mais à preferência e isenção de tarifa para mandar coisas de um país para outro, é basicamente só comércio. E a mais desenvolvida é a união econômica e monetária, que os países que estão naquele bloco econômico, eles compartilham moeda e economia de forma geral. E tem um livre circulação de pessoas também entre esses países. Aqui os mais famosos são a União Europeia, que está no nível de unificação monetária, ou seja, só o euro circula lá. O Mercosul, que é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte, que apesar do nome Mercosul, Mercado Comum do Sul, ele não é um mercado comum, ele está classificado como União Aduaneira. Então, é importante vocês saberem que os blocos econômicos eles são facilmente mutáveis. Basicamente, eles têm o objetivo de fazer com que aqueles países tenham um crescimento do produto interno bruto, o PIB, e desenvolvimento econômico, geração de empregos e livre circulação de mercadorias, principalmente, tá bom? E as organizações internacionais são o grande exemplo, a ONU. A partir da Segunda Guerra Mundial e num contexto de Guerra Fria, a ONU surgiu para ter certeza que a paz entre as nações fosse assegurada. Então, as organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, elas são formadas por estados que se reúnem para definir acordos dos mais diversos tipos, não só a ONU, mas também existe uma organização internacional que regula a circulação de cartas entre os países. Então, é diferente de uma ONG. Uma ONG é uma organização não governamental. Então, ela é formada por uma pessoa física, ou seja, uma pessoa que quer fazer uma organização para atingir um determinado fim, tudo bem? E basicamente é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima semana que nós vamos retomar com o conteúdo. Essa foi uma breve revisão e até mais.